Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos. Estamos aqui com a nossa querida irmã, doutora Edna Dora, conhecida por todos nós da juventude como Tia Edna. Né? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pela colaboração, Tia Edna. Certo, meu filho. O prazer é meu. Então, vamos iniciar fazendo a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz, discografia de Valdo Pereira Franco. Do Espírito, mensagem do Espírito de Joana de Ângeles. Fazer a leitura. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que espera dele receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos esforços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Nossa, que interessante, que legal. Muito bom essa mensagem da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura dessa nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Né? Nós vamos ficar cada um de nós em uma postura, em uma posição confortável. Se quiser fechar os seus olhos, para a gente poder abrir as nossas almas, as nossas mentes, para os eflúvios de amor e de luz que abunda todo o ambiente. A todo instante, o Mestre Jesus, no seu imenso amor, direciona para todos nós as energias necessárias para os nossos seres. E o nosso desafio diário, diuturno, é nós realmente aprendermos a nos ligar com essa mente maior que gere as nossas almas aqui no planeta Terra. E assim, querido Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade da reencarnação. Queremos agradecer a nossa querida tia Edna, que está trazendo para nós as reflexões em torno desse grande mensageiro do amor, esse mensageiro da nova era, esse missionário da nova era, nosso querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E assim, queremos dar início à nossa programação da noite de hoje. Que assim seja. Então, como eu apresentei, a nossa querida professora e doutora Edna Dora Luz, ela é espírita, frequenta lá o Centro Espírita dos Humildes aqui em Itabuna, né, tia? Isso, filho. Colaboradora do Movimento Espírita em toda a nossa região. Então, a palestra de hoje ela vai estar falando sobre Kardec, o missionário. Nesse mês de outubro rosa, em que estamos comemorando fazendo essa homenagem. Kardec, que teve a sua data de nascimento ontem, no dia 3 de outubro. Então, vamos ficar com a palestra. Queridos irmãos do Centro Espírita Arapari, é um enorme prazer estar com todos nessa noite e poder rever meus amigos, apesar da distância, mas pelo menos eu estou revendo o Giovano. Então, é com muita alegria que eu recebi o convite, através de nossa irmã Ruth, de Giovano, para estar com vocês nesse dia que nós estamos homenageando o grande missionário da nova era, Allan Kardec, porque sabemos que ele nasceu no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, na França. A França estava, naquela ocasião, passando na era napoleônica, né, o período de Napoleão Bonaparte, e ela era, durante todo o século XVIII, ela foi sempre o centro cultural do mundo, centro intelectual, onde as grandes ideias, os grandes pensamentos, os grandes pensadores, os grandes filósofos iam para lá, porque ali realmente foi considerado o centro cultural, intelectual do Ocidente, né? E nesse burburinho, né, nessa condição de grande centro, surge
o iluminismo, depois da Revolução Francesa, que trouxe os primeiros marcos dos direitos do homem e do cidadão à Terra. E aí, naquela ebulição dos abusos da Revolução, mas com a grande contribuição que ela trouxe também, surgiu o positivismo de Augusto Comte. E com isso foi que Paris passou a ser chamada a cidade-luz, porque era a iluminação da mente humana. O homem, enfim, tinha direito de se expressar através da sua própria inteligência, sem o comando, digamos assim, religioso, que tinha sido muito forte até então. Então, ali estava aquela criança, né, que vinha num lar católico para ter os seus primeiros ensinamentos ali naquele lar católico, já com o contato com a Bíblia, com a religião de um modo geral. Mas ali estava reencarnado um grande missionário, um grande vulto que marcou também a Inquisição, que foi o Jan Hus, ou Jan Hus, ou também, como alguns chamam, Jan Hus, que tinha perecido na fogueira no século XV, né, pela Inquisição, porque ele era uma pessoa de grande cultura, e era um sacerdote da Igreja Católica, mas ele tinha ideias modernas. Ele gostaria que o povo entendesse aquilo que ele estava pregando. Ele era um grande pregador, porque era um homem de um conhecimento muito grande, era professor na Universidade de Praga, e pregava numa capela da própria universidade, essa capela era cheia de gente, porque vinham todos ouvir aquele grande pregador. Então ele ficava triste porque eles eram tchecos, né? E o idioma que eles tinham que pregar era o latim, e as pessoas não entendiam. Então Jesus começou a pregar em tcheco, para que as pessoas pudessem entender. E entre essa que eles acharam uma desobediência ao comando da Igreja Católica, ele tinha também o seu pensamento a respeito de por que tanta riqueza, para que servia toda aquela riqueza, para que toda aquela pompa, se o povo tinha tantas necessidades. Então, isso chamou muita atenção dos bispos e começaram a persegui-lo. E, apesar do rei haver lhe dado um salvo-conduto, ele foi queimado na fogueira, foi condenado no concílio de Constança, na Alemanha, e foi queimado na fogueira. Havia, nessa época, uma grande rivalidade entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, que estava sob o comando era o mesmo império. Mas os tchecos não admitiam muita coisa. Então, depois da morte de Jan Hus, que era adorado pelo povo, porque falava a linguagem deles, pregava de uma forma que Jesus estava presente e que as pessoas entendiam Jesus pela maneira como ele pregava. Então, ele foi condenado à fogueira. E dizem os historiadores que quando ele foi atado àquela fogueira e tal, ele falou assim: hoje vós queimais o pato, assais o pato, mas haverá um tempo em que o cisne de luz se erguerá tão acima que as vossas labaredas não conseguirão queimá-lo. Então, ali estava o cisne de luz. Naquele momento, nascia, a 3 de outubro de 1804, renascia na Terra o grande Jan Hus, agora com uma outra missão de Jesus, para trazer à humanidade os fundamentos de uma nova era, a Era do Espírito. Então, essa criança foi cuidada por seus pais, o pai dele era um magistrado, a sua família era toda de pessoas eruditas, professores e formados em direito, e o pai dele era um juiz. Então, ele, desde cedo, o pai o incentivou para
para o conhecimento da Bíblia, porque eles eram católicos, e também para as grandes obras da humanidade. O pai foi quem ensinou as primeiras letras e procurou educá-lo sempre de forma para que ele tivesse uma ampla visão do mundo e das coisas da ciência e da religião que vigorava na época. Então, mais como ele já tinha feito os fundamentos, né, da sua, do seu ensino intelectual, ele foi mandado para o melhor colégio que havia naquela ocasião, que era do eminente educador Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. E lá, com aquele professor, de uma mentalidade muito aberta, alguém que valorizava a educação acima do ponto de vista da natureza, fazia com que seus discípulos se educassem à luz do que eles estavam vendo, para desenvolver o seu raciocínio, o seu conhecimento de um modo geral, e compreender quão importante é para nós o fato de respeitarmos a natureza, de sabermos que os fenômenos naturais estão intrinsecamente relacionados com a vida do homem na Terra. Assim sendo, ele se desenvolveu muito bem, era um jovem muito inteligente e tinha uma capacidade de, além de aprender, de transmitir aquilo que ele aprendia. Então, ele era uma espécie de tutor dos demais alunos, que gostavam muito dele por causa da sua forma de ser, que era uma pessoa jovial, muito educado e também, apesar da sua condição de ser muito organizado e muito estudioso. Com isso, ele convive naquele ambiente de protestantes, da religião protestante naquela época. E é exposto a um fato que o chocou bastante. Os professores, que eram católicos, foram obrigados pelo Estado a ser demitidos, porque não professavam a religião vigente, que era a religião protestante. E isso chocou Kardec, porque Kardec não, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, né? Aí chocou ao Denis Arrivaille e ele ficou imaginando que as religiões vigentes da época não traziam aquilo que ele esperava de uma religião, porque que fosse algo que unisse as pessoas e não separasse-as por algum sentido. Então, com isso, ele ficou meio, sim, cético com relação aos dogmas, a essas coisas, e foi se mantendo uma pessoa de caráter ilibado, porém distante dos dois conceitos de religião vigentes à época. E aí ele vai, então, formado em letras e ciências, ele vai a Paris e começa o seu trabalho como professor e, ao mesmo tempo, como produtor de obras didáticas. Ele resolve fundar um educandário na França, em Paris, que fosse semelhante ao de Verdun, com os mesmos princípios que ele aprendera com o seu mestre Pestalozzi. E aí, ele cria, então, o Liceu Polimático. E ele conhece uma professora, que é uma grande poetisa, e a professora Amélie Gabrielle Buda. E ela era 9 anos mais velha do que ele. Ele resolve casar-se com ela, como diz o nosso querido Divaldo Franco, mostrando uma grande sabedoria de sua parte, e talvez a direção que a gente sabe que o mundo espiritual dá a todos nós, os compromissos que nós assumimos. Então, o compromisso que assumiu no plano espiritual, agora ele era encontrada a companheira ideal, porque sempre ao lado de um grande homem, de um homem que se desponta na sociedade, existe sempre uma mulher de grandiosidade igual, ou às vezes até maior,
para poder lhe dar o suporte. E ela foi o suporte emocional e o suporte amoroso, afetivo que Kardec teve durante toda a sua existência. E principalmente durante o período em que ele dedicou-se à doutrina dos espíritos. Então, nós vamos encontrá-lo em Paris, no ano de 1854, já com Napoleão III, já não era mais o Napoleão Bonaparte, mas era o seu sobrinho, Napoleão III, e ele é um professor eminente, uma pessoa de caráter ilibado, conhecido por todos pelo seu bom senso, pela sua responsabilidade, pela obra grandiosa que ele já tinha deixado, e pela a sua condição de grande cientista, de grande conhecedor, porque ele tinha vários amigos inseridos no contexto de toda aquela cultura francesa, e vinham a ele sempre porque ele tinha um pensamento muito ponderado, era uma pessoa altamente responsável e, portanto, muito benquista na sociedade parisiense naquela época. Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, é convidado, então, no ano de 1854, pelo movimento das mesas girantes, que se falava muito em Paris. E ele havia dito, até que me convençam que uma mesa tem cérebro e pensa, eu me mantenho afastado disso. Mas no ano seguinte, por insistência de um amigo dele, portanto, contando 51 anos de idade, ele vai a uma reunião muito séria, onde havia uma médium que era vidente e recebia as comunicações dos espíritos, e que naquela época não se chamava médium, né? Era uma paranormal, e aí ele vai, e ali ele vê o fenômeno na realidade. Então ele começou a pensar em vários idiomas, porque ele era poliglota, que sabia que ninguém daquele lugar falava aqueles idiomas, os que estavam ali presentes, e ele formulava mentalmente as questões, e a mesa começou a responder da forma como era possível naquela época, com os raps, né? Aí ele pensou consigo mesmo, né? Se você não tem cérebro, como é que você responde? Quem é que responde na realidade? Aí a mesa respondeu que não é a mesa que responde, somos nós, os espíritos dos homens que já viveram na Terra. Então, ele se vê frente a frente com uma nova realidade, a realidade da imortalidade da alma. E daí ele passa a se interessar por aquilo e formulava as questões e trazia aquelas questões já organizadas, e de acordo com as respostas que ele ia recebendo, ele ia formulando novas questões e anotava aquilo tudo. Aí um outro amigo dele, o senhor Boudin, ele lhe oferece 50 cadernos de pesquisas que ele próprio tinha feito, que outras pessoas que se interessavam pelo fenômeno de forma correta, não como uma diversão, e lhe haviam enviado. E quando Kardec, então, o professor Rivaio começa, então, a trabalhar nisso e formular suas perguntas, e daí ele ia tirando com a sua lógica, com o seu pensamento muito lógico, ele ia tirando as consequências e procurando as causas daquilo que ele... E perguntava a vários médiuns, ele passou a frequentar outras reuniões, e perguntava a vários médiuns as mesmas coisas, e eles iam respondendo de forma tão coerente e clara. Então, estava ali uma nova ciência, e ele viu que aquilo era muito importante. E as perguntas que ele formulava eram as questões pessoais que ele tinha com relação àquilo tudo que ele estava descobrindo. E o importante é que uma pessoa daquele caráter não se sentiu de maneira nenhuma como se fosse algo para guardar para si aquilo.
ele já começou a pensar numa forma didática de divulgar aquilo. Então, em certa ocasião, o Espírito Verdade lhe fala que aquela seria a sua missão, que ele teria a missão de trazer essa nova revelação ao mundo, mas que ele não esperasse encontrar facilidades. E ele falou de uma forma tão contundente, mas tão direta, que não tinha como a pessoa, ele não usou de nenhum rebuço, né, para expor a ideia. Disse a ele, com todas as letras, e que a missão era grandiosa, o trabalho era gigantesco, e que ele, seu nome, ele como ser humano, seria arrastado na lama das calúnias, da mentira, das injúrias e de toda sorte de infâmias que poderiam ocorrer. E que se ele falhasse, ele era livre para escolher se queria ou não aceitar esse trabalho. Mas que se ele falhasse, já tinha outros planejados, outras pessoas que poderiam assumir. Então, ele era livre para escolher. O professor Rivaio, então, vai para casa com aquela questão em mente, né? E pensa que aquela é uma obra realmente gigantesca. Já ele sentia que ali estavam os fundamentos de uma revolução para a humanidade, no sentido do ser humano, de como a solução daqueles problemas, que eram os grandes problemas da humanidade, iria trazer um avanço grande para as vidas das pessoas aqui na Terra. Então, pensando mais nos outros, com o seu senso de enorme responsabilidade, ele aceitou a tarefa. Ele fica, assim, vai pensar no assunto, não por temor daquilo que os espíritos haviam dito para ele, o Espírito Verdade tinha dito a ele, mas simplesmente por questão de responsabilidade. Ele disse a si mesmo, de simples estudioso e observador, estudioso desse novo fenômeno, a missionário e chefe é uma distância muito grande. Mas ele compreendeu que era um compromisso que ele tinha trazido anteriormente, porque nessa ocasião ele já estava plenamente convencido da imortalidade da alma, do intercâmbio entre os dois mundos, ele já entendia o valor da mediunidade para a humanidade, ele já estava inteiramente ciente de que aquilo era uma filosofia nova, uma ciência nova que estava nascendo no mundo. Então, ele se dedica com muito amor àquele trabalho. E é um trabalho que, como a gente pensa, ele tinha os espíritos superiores, a equipe a falange do Espírito Verdade era constituída por os grandes cérebros da humanidade que já estavam do outro lado da vida. Mas ele entendia que aquele era um trabalho dos espíritos, em que, por isso, não poderia ser misturado com a obra dele. Ele também sabia que aquela obra, os espíritos deixaram a ele a condição que era ele que teria que arrumar de tal forma que a humanidade pudesse compreender. Então, dele é que parte toda a organização da obra. Os espíritos não deram o trabalho pronto, deram as respostas que ele formulava, deixaram a ele, porque era preciso que o ser humano se dirigisse ao plano espiritual, para que os espíritos respondessem às questões humanas, ou seja, como nós pensaríamos como seres que estamos vivendo na Terra. E assim foi que surgiu o diálogo. E ele não entendia, ainda não tinha concebido que aquilo era realmente o corpo da doutrina. Mas, quando ele foi observar tudo que ele tinha escrito, viu a lógica, o sentido das coisas,
das respostas que os espíritos davam, que ele havia catalogado de tal forma que ele viu que tinha realmente, já estava trabalhando, que aquilo já era a obra básica, a obra basilar da nossa doutrina. Então, ele tira daquilo da sua gaveta, não tenho condições de deixar isso aqui, porque isso é um tesouro para a humanidade. E aí ele começa a trabalhar na edição, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas ele sabia que era uma doutrina que estava vindo através dos espíritos, planejada pelo mundo espiritual, e as respostas eram dos espíritos. Então, por isso, ele coloca o nome do livro, Livro dos Espíritos. E assim, a 18 de abril de 1857, quando sai a primeira edição do Livro dos Espíritos, nasce o missionário Allan Kardec, porque nasce a doutrina dos Espíritos e nasce um grande missionário da nova era, Allan Kardec, porque ele deixa o seu nome, faz aquele trabalho de abnegação, esquecendo-se de si mesmo, para não vincular ao seu nome, que era famoso, a ele, que era extremamente conhecido como personalidade daquele século na França, em toda a França e em vários outros países da Europa, porque ele era poliglota, ele falava vários idiomas, e os seus livros eram traduzidos para outros países. Então, ele desvincula-se totalmente da obra e coloca o nome, Livro dos Espíritos. Então, ele sabia que ele não era o dono daquilo, ele era apenas alguém que estava colaborando numa obra grandiosa que vinha do plano espiritual para a Terra. Mas essa obra não foi como outras que vinham, como, por exemplo, o islamismo, que é perfeitamente ligado a Maomé. Segundo contam, foi através dos sonhos, do êxtase, que Maomé recebeu esse livro diretamente do mundo espiritual. Kardec não o recebeu diretamente do mundo espiritual. Ele pode ser considerado um coautor do livro, porque ele formulou a questão, organizou a obra toda. E a partir do Livro dos Espíritos, foi ele que trabalhou mais sozinho, porque ao tempo que ele tinha para procurar realizar o trabalho de pesquisar mais com os espíritos era muito restrito. Ele tinha que trabalhar para ganhar, para manter a sua vida, não é? Manter a sua esposa e tudo mais. E começou a grande perseguição. Ele foi demitido dos 3 empregos que ele tinha como contador, que se chamava naquela época guarda-livros, né? E se viu o nome dele arrostado na lama, de tal forma que ele granjeou inimigos odientos, e foi por conta desse ódio, porque a religião predominante à época não viu na doutrina dos espíritos um perigo, e começou então a perseguir, não podendo perseguir a doutrina, perseguia o livro, perseguia o autor material do livro, que era Allan Kardec. Então, diante de todo esse sofrimento, de amigos que o atraiçoaram, que falavam mal dele, de tantas calúnias que levantaram sobre ele continuou firme no propósito de ir até o final da obra. E aí saíram em desenvolvimento ao Livro dos Espíritos, que contém, como diz Hermínio de Miranda, contém as bases de todo o pensamento filosófico, científico e religioso. Então, esse corpo maravilhoso que está no Livro dos Espíritos e que vem se comprovando ao longo do tempo que tudo aquilo que está ali é a mais pura verdade, porque a ciência tem evoluído muito, mas até hoje nada contradiz o que tem no Livro dos Espíritos, que saiu trazendo avanços muito grandes para a humanidade,
em todos os termos, tanto de filosofia como de ciência e como de religião. Porque a sua proposta é trazer Jesus de volta com a sua pureza, para que nós possamos encontrar o nosso Mestre, não na figura crucificada, abatida, vencida, mas no Cristo ressurreto, o Cristo de amor e bondade, que está presente na vida de todos nós e que é o grande coordenador da falange do Espírito Verdade. Então, essa gratidão imensa é que nós devemos ter pelo nosso grande codificador, porque ele realmente trouxe à lume uma nova filosofia, uma nova ciência, e não uma religião, porque ele não queria, ele disse que o clero foi que chamou o espiritismo de religião. Se o espiritismo passou a ser uma religião, não foi mencionado por ele, nem pelos espíritos, foi pelo clero religioso, que começou a combater o espiritismo como se fosse uma religião. Então, hoje, nós que somos profitentes da doutrina dos espíritos, que recebemos esse presente nas nossas vidas, de podermos entrar em contato com essa doutrina maravilhosa, temos que nos sentir imensamente gratos a esse grandioso espírito. O quanto a ciência evoluiu, o quanto nós vemos, nada contradiz o livro dos espíritos. E ele mesmo disse que se alguma coisa viesse a contradizer aquilo que estava ali, é porque aquelas eram apenas as ideias que estavam sendo lançadas e que seriam desenvolvidas posteriormente. Então, esse grandioso espírito, grande missionário da nova era, o grande codificador da doutrina dos espíritos, que abandonou o seu nome, anulou-se como homem, para que a doutrina fosse desvinculada totalmente de ligação terrena, mas tendo ele um grande papel nesse trabalho todo, porque vieram alunos posteriormente, o livro dos médiuns, trazendo-nos toda aquela parte científica para mostrar a imortalidade da alma, para comprovar a existência de Deus, a existência dessa comunicação entre os dois mundos, normatizando o procedimento futuro de todos os trabalhos mediúnicos que se desenvolveram na face da Terra. Se hoje a gente tem um verdadeiro manual para seguir nas nossas reuniões mediúnicas, porque Kardec deixou ali formulado aquilo que nós deveríamos fazer e como encarar e como, com a seriedade que necessita ser encarada a mediunidade como um fenômeno natural, nada de sobrenatural. Ele sempre batia nisso, que não havia nada de sobrenatural, que tudo eram leis da natureza, que o Espiritismo não viera para derrogar essas leis, mas simplesmente para confirmá-las, da mesma forma como Jesus o disse. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pinça com uma grandeza as palavras de Jesus, os seus ditos em diversos momentos dos evangelhos dos evangelistas que são considerados pela Igreja Católica, Mateus, Lucas, João e Mateus, João, Lucas e esqueci o outro, mas vocês sabem. Então, esses evangelhos, ele vai pensando as coisas belas que tem ali, Marcos. Ele vai pensando as coisas belas que tem ali para fazer toda aquela conexão. E a gente se deslumbra. Eu, pelo menos, que sou uma pobre estudiosa, mas que amo a doutrina espírita e amo o evangelho, eu me deslumbro quando eu vou estudar os capítulos e vejo como ele conseguiu conectar aquelas coisas e ainda coloca
as mensagens dos Espíritos bastante coerentes para elucidarem cada ponto das palavras de Jesus. Então, é uma obra magnífica. Vem em seguida o céu e o inferno, para desmistificar tudo aquilo que aterrorizava tanto a humanidade. E, por fim, a Gênese, falando desse futuro da humanidade, mostrando desde Jesus com os seus milagres até a nova era, essa era que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. É uma obra monumental e é um livro belíssimo que fala a gente ao coração, à mente, à inteligência, ao nosso instiga o nosso raciocínio e permite que a gente se ilustre com o dizer de Kardec. Então, ali estão os sinais dos tempos, a nova geração, tudo dito de uma forma tão bela que a gente se fica admirado e, ao mesmo tempo, deslumbrado por tudo aquilo, por essa obra maravilhosa que é o corpo da nossa doutrina dos Espíritos. E assim, quando cansado de tanto trabalho, de tanta injúria das pessoas, de tanta infâmia que foram lançados sobre ele, no dia 31 de março do ano de 1869, ele retorna ao plano espiritual, coberto das glórias divinas, porque cumprira de uma forma tão bela a missão que tinha sido lhe dada pelo Espírito Verdade. Então, meus irmãos, hoje nós temos a obrigação de, como espíritas, estudar Kardec, porque ali é que está o berço das ideias que fazem com que a nossa doutrina seja esse colosso monumental que ela é. Então, nós fomos chamados agora a participar desse ágape maravilhoso. Jesus de volta na Terra, nos conclamando a permanecer com Ele, a trabalhar com Ele, agora com a nossa mente iluminada pelos esclarecimentos trazidos por esse missionário da nova revelação. Então, no dia de hoje, 5 de outubro, passados 2 dias do aniversário de Kardec, mas que nós homenageamos esse grande missionário, missionário do amor, missionário da fé raciocinada, missionário da nova era. Nós queremos te dizer, querido amigo Kardec, salve, salve Kardec, salve o glorioso missionário de Jesus que trouxe à Terra os fundamentos dessa nova e maravilhosa doutrina que traz Jesus de volta para nós. Deus guarde Kardec. Ave Kardec, como diziam os cristãos quando iam se sacrificar. Ave Cristo, nós dizemos também. Ave Kardec. Que Deus, a sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós, que possamos ser fiéis, servidores do Cristo aqui na Terra, com a bandeira Deus, Cristo e Caridade, do Espírito Ismael, interpretando Jesus e Kardec. Muita paz para todos. Nossa, tia Edna, que maravilha! Nossa, que bom, né? Que bacana realmente foi isso. Essa reflexão foi muito legal. Nós agradecemos. Obrigada, meu filho. Eu é que agradeço estar aqui com vocês e poder falar um pouco de Kardec, que me emociona muito falar dele. É verdade, a gente sente realmente essa emoção fluindo nas suas palavras, realmente foi muito bonito, muito gostoso, muito emocionante realmente nós estarmos aqui e vemos isso. A gente sempre faz, Chad, uma brincadeirinha realmente lá no grupo da juventude, assim, fazendo esses trocadilhos dos conceitos. Nós vamos falar assim, 3 de outubro, nascimento de Kardec. Eu falo, olha, Kardec. Não. Gostei. A gente fala assim, ó, o registro de nascimento de Kardec foi a 18 de abril de 57. 1857. Ali nasceu Kardec. Então é isso aí. Então, gratidão mesmo, de coração. Muito obrigado pela sua colaboração, viu? Um beijão, um forte abraço de todos nós para a senhora. Tudo de bom, meu filho, também. E nós continuemos firme e forte, não é?
trabalhando, servindo a Jesus com Kardec como bandeira. Que assim seja. Muito obrigado. Poderosa águia que há no alto do trópico, vai-me das asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, na luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, a tartaruga, que o toque estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás